Irmãos, glória a Deus. Vamos entrar na palavra nessa noite. Hoje nós estaremos vendo uma carta de Apocalipse. Pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Aleluia, Jesus. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Amém? Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche teus olhos, irmãos, curve a tua cabeça. Leve agora o teu pensamento, abre o teu coração para Deus, em nome de Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, louvado seja o Senhor, e no nome santo de Jesus, suplico aqui, meu Pai, pela revelação da Tua palavra a todos nós da Igreja do Senhor, em nome de Jesus. Fala, Pai, com a Tua Igreja, aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco, meu Deus, não deixa que nada nos passe despercebido, mas que venhamos, ó Pai, adquirir no Senhor, ó Pai, as Tuas verdades. Em nome de Jesus. Peço, papai, que o Senhor me tome como instrumento nessa noite para trazer essa mensagem para a tua igreja, Pai, com consciência, com eloquência, com sabedoria, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, possa agora determinar a bênção do Senhor, ó Pai, sobre a tua igreja, em nome de Jesus, e que teu Espírito sinta-se à vontade para trazer essa mensagem aos nossos corações, papai, porque precisamos deste alimento, precisamos da tua palavra, precisamos da verdade, ó Pai, que nos fortalece, a verdade, Pai, que nos alimenta, a verdade, Pai, que nos leva para perto de Ti, em nome de Jesus. Seja conosco, Deus, mas essa noite sinta-se à vontade, papai, pois aqui o Senhor, ó Pai, é o centro da atenção, em nome de Jesus, e não o homem. Eu agradeço, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma, há
Apocalipse, na verdade, ele é um pouco pregado, ele é um pouco ministrado em quesito interpretação, em quesito, né, há um pouco de dificuldade de se entender o Apocalipse, por isso ele é um pouco pregado entre, né, as igrejas. E aqui Deus nos dá, quando fala da igreja de Laodiceia, ele apresenta 3 situações: a fria, a morna e a quente. Irmãos, nós no decorrer desse texto, nós iremos entender um pouco o que Deus está falando à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, na Ásia Menor, ela estava localizada em um lugar onde havia indústria têxtil. Era um lugar onde tinha muitos mercadores, tinha muitos compradores, tinha ali um comércio, tinha um alto índice, né, de compra e venda naquele lugar. Era um lugar também onde se tinha uma medicina, certo? Então, essa igreja ela está localizada em um lugar próspero, em um lugar rico, e a igreja em si, essa igreja de Laodiceia, ela era uma igreja rica, ela era uma igreja próspera. Mas vamos lá. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Agora vamos entender acerca dessa posição de que Deus fala, essas vertentes que Deus traz para a igreja. Esse frio, o que se caracteriza o frio? É aquele que ele até ouve a palavra, ele até recebe a palavra, mas ele não se importa. É aquele que não tem, para ele não faz diferença, para ele não tem sentido, às vezes não tem sentido algum. Esse é frio, para ele tanto faz quanto fez. Ele ter ouvido aquela mensagem ou não ter ouvido, para ele não tem diferença. Esse é o frio. Talvez Deus não se importaria com ele porque não entendeu a mensagem. Antes, melhor seria frio ou quente, certo? Então, esse frio é aquela pessoa que não se importa. Ela ouviu a mensagem, como nós saímos da igreja, pregamos nosso trabalho, pregamos para amigos, pregamos familiares, pregamos. Só que tem pessoas que ela não ouve. Pessoas que entram pelo ouvido e saem pelo outro. Talvez ela não crê, talvez ela não tenha a mesma fé que a gente tem. Tá. Aí, nós entramos na vertente que Deus fala acerca de que você é morno e a ponto de vomitá-lo. Estou. Por que Deus fala isso? Isso, irmãos, é a carta à igreja. Certo? Carta para a igreja. Aí Deus fala acerca de que você não é frio, que você não é quente, mas que você é morno, estou a ponto de vomitá-lo. Você sabe o que é vomitar? É colocar para fora. É te tirar de dentro de mim. Você sabia que a igreja do Senhor, ela está dentro de Jesus? Ela está dentro de Jesus. A igreja verdadeira de Cristo, ela está dentro dele. Ela precisa estar dentro dele. Agora, quando Deus fala, eu estou a ponto de vomitá-lo, mas por quê? O porquê? O que significa esse morno? O que significa para Deus o estar morno ou permanecer morno? O que isso traz para a igreja? O que a igreja está representando para Deus? Esse morno significa aquele que recebe a palavra, aquele que ouve a palavra, mas ele não se importa.
Sabe, aquele que tem a palavra, que viveu experiências, que tem conhecimento com Deus, sabe, aquele que faz a obra, mas faz relaxadamente, sabe, aquele que não está nem lá e nem cá. Se a igreja crescer bem, glória a Deus. Se não crescer, não me importa. Aquele que ouve a palavra, mas não vive, mas não pratica. Aquele que recebe a instrução do Senhor, mas não vive. Em partes eu vivo a palavra, em partes eu não vivo. É a mesma coisa da igreja. Deus falar com a igreja, não vai por aí. E para a igreja? Hoje, irmãos, essa igreja morna, trazendo para os nossos dias, o que a igreja hoje do Senhor tem feito? O que a igreja tem preparado? O pregador Luquésio tem falado algumas questões aqui durante os cultos, em suas ministrações, acerca da presença, acerca de valorizar. Hoje, muitos não valorizam a presença, muitos não se importam, elas estão preocupadas somente com o seu próprio umbigo. O que tem hoje a igreja atual com a igreja de Laodiceia? Não tem muita diferença. Será que Deus não está a ponto de vomitar essa igreja aí, que está na face da terra nos dias atuais? Porque ela não é fria nem quente, mas porque ela é morna, porque ela não valoriza a presença, porque ela não se dispõe a viver, faz as coisas tudo segundo a tua vontade, mas não a vontade mais do Criador. Sabe, esse vomitar é rejeitar. Quando você ingere um alimento e que não cai bem no seu organismo, o seu organismo rejeita. Jesus rejeitará aquela igreja que não está nem aí, que não valoriza, que não se posiciona perante Ele. Aí ele dá um conselho no verso 17. Não, no verso 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, no verso 18: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírios para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmãos, a igreja de Laodiceia, ela era bem financeira. Mas por que aqui fala que é pobre? Ele está falando para comprar ouro refinado. Vem cá, esse ouro refinado é a palavra, é a presença de Jesus, que já estava destoado daquela igreja há um certo tempo. Compre de mim ouro refinado, se alimenta de mim. O que o Espírito diz a João quando fala, coma do rolo.
Hã? Coma do rolo, se alimente de mim, das minhas palavras. O nosso Criador, Ele quer que nós venhamos se alimentar dEle e da sua palavra. A igreja não tem se alimentado. A igreja não tem se alimentado do Senhor. A igreja atual, ela não tem se posicionado como é para se posicionar diante de Deus. Aí falar, vomitar-te-ei, é rejeitar. Eu tirarei você de dentro de mim, porque você não tem parte comigo, você não quer ter parte comigo. Essa é uma realidade que aconteceu na igreja de Laodiceia, mas acontece nos dias atuais. Sabe, não é você se confiar nessa riqueza, nessa prosperidade humana. Você sabe o que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Ela deixou de ser dependente de Deus. Ela deixou de ser dependente de Deus. E nós estamos como? Como que a igreja dessa geração está? Elas estão deixando de ser dependentes de Deus. São poucas que elas estão debaixo daquela autoridade suprema. Mas nós precisamos olhar para essa mensagem, olhar para Jesus e nos posicionar debaixo dessa autoridade e ser totalmente dependente dele, da sua palavra. Viver isso na nossa vida. Não é depender dessa prosperidade na qual Laodiceia viveu. Era uma igreja rica. Mas o que o Senhor fala? É pobre. É pobre. Pobre, cego e nu. Não vê a realidade. Não olha com os olhos espirituais. Está olhando apenas com esses olhos carnais que enxergam as coisas naturais da terra. Está na hora de vocês enxergar algo amplo, maior. Sabe o que aconteceu na igreja de Laodiceia? Quando ela estava no ápice, quando ela estava rica e próspera, ela criou asas. Quero voar. Conhecer novos lugares, conhecer novos ares. Jesus fala, não é esses lugares que você tem que ir. O lugar que eu vou te levar é muito maior, é amplo. É o lugar que eu vou lhe apresentar. Cuidado com esses lugares, com esses ares que você está querendo ir. São ares que muitas das vezes elas não são para o cristão. Agora o ar do Senhor é diferente. A atmosfera é diferente. A natureza é diferente. Enquanto a igreja de Laodiceia estava procurando ares diferentes, de não se submeter mais ao Senhor, de ter a submissão dela está propriamente ao dinheiro, ao bem financeiro, está acomodada demais. Porque não depende de nada mais, não depende do Criador. Para mim está bom, está favorável. Eu sento aqui, vou pregar para a igreja, olha que beleza, está todo mundo devolvendo dízimo, a igreja não precisa de dinheiro, está mil maravilhas. Mas vem cá, cadê a essência, cadê a palavra, cadê o Senhor? Cadê Cristo? Cadê a santidade? Cadê a reverência? Onde está? Por isso o que Deus fala, vomitar-te-ei. Porque de mim não tem nada.
Há uns dias que Deus tem colocado essa mensagem no meu coração. Tem mais de semana. Irmãos, vocês têm noção do que é ser rejeitado por Deus? Você sabe o que isso caracteriza? Você não poder mais entrar no Santo dos Santos? Você sabe o que isso implica na vida da igreja? Ah, irmãos, tem coisa errada. Coisa errada. Mas ainda nós estamos aqui, ainda temos tempo para mudar, para buscar essa presença, para nos posicionar e nos submeter a Ele. Ei, irmãos, não é mais deixar a presença dele de lado. Não é deixar a dependência de Deus. Isso foi tornar dependente do mundo. A igreja de Laodiceia passou a ser dependente do mundo. E não mais de Deus. Ela não confiava mais no Senhor. Sabe, irmãos? Hoje, olhando para esse tempo, são poucos os que estão vivendo a dependência do Senhor. Se era uma igreja rica, e o Senhor fala, é pobre. Por quê? O dinheiro desse mundo não tem valor algum. Você está confiando em homens. Você está confiando em quê? Tudo isso será aniquilado pelo sopro de Deus. Mas o momento da igreja é olhar para dentro de nós e ver o que igreja eu tenho sido ao longo dos anos. O que eu tenho sido para Deus durante o longo dos anos da minha vida? E Deus fala acerca de quente. O que é esse quente? O irmão estava orando aqui no momento do louvor e buscando a presença dele para sentir, para trazer ele para perto. Esse é o estar quente. Esse é o ser totalmente dependente de Deus. Porque sem Ele eu não sou nada. Eu sou um mero mortal. Então, o ser quente que Deus relata é acerca de ter uma entrega, uma total dependência a Ele. Uma total dependência. Não depender de governo, de Estado, de mundo, de dinheiro. Não. Mas é uma dependência dele. Ele supre suas necessidades. Aquele frio, ou aquele vazio, ou aquela tristeza, ele vem e supre, ele troca isso, ele tira de você e coloca algo dele. Você sabe por quê? Porque a igreja quente, ela está dentro dele. A igreja quente, ela está dependente do Senhor em todo tempo. E isso que Deus quer resgatar nos nossos dias. Uma igreja quente, que ela não seja fria, que a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro, mas que ela não seja morna, aquele que se fizer está bem, se não fizer, tá faz, não tem diferença, não se importa, não liga, o que acontecer está bom. Você já viu aquelas pessoas que falam, para mim está bom, se amanhecer chovendo está ótimo, se amanhecer com sol está bom também. Não é assim. Deus quer algo mais da igreja. Deus quer algo mais. Porque Ele é a essência.
Ele é tudo. Para a igreja não ser nada, ou quase nada, vem cá. Vocês são a minha testemunha aí na terra. Vocês são meus. Eu estou dentro de vocês. E vocês estão dentro de mim. Isso é a essência. Isso é estar quente. Isso é se preocupar com Deus. Isso é você se lembrar de Deus. É se você se posicionar com Deus. É você ter intimidade com Deus. É você andar com Ele. Essa é o que a igreja precisa viver. A essência dele dentro de nós. Porque nós somos dentro dele. Nós fomos formados dentro dele. Nós fomos gerados dentro dele. Para quê? Irmãos, a palavra ainda fala. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Quantas vezes nós deixamos a presença de Deus? Quantas? Quantas vezes nós tomamos decisões por nossa própria vontade? Seguindo a vontade da carne, o curso do mundo. Por quantas vezes? Aí nós olhamos assim, peraí, eu deixei de ser dependente. Eu deixei de me submeter ao meu pai. O irmão pregou ontem, na célula. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele. Agora vem cá. Para uma carta dessa chegar a Laodiceia, a uma igreja, aonde Jesus está batendo, aonde Jesus estava esse tempo todo, do lado de fora, sendo que era para estar dentro. Irmãos, vem cá, aonde Jesus estava esse tempo todo, para uma carta chegar essa para a igreja. Hã? Temos vivido como? Como nós temos vivido? Nós temos sido essa igreja de Laodiceia? Deixa eu falar uma coisa para vocês. É a única igreja que Deus... Irmãos, a seriedade da questão. É a única igreja que Deus não elogia nenhuma vez. Se você for ler as outras 6 cartas das igrejas, vocês têm algo disso, daquilo outro. Mas, em compensação, tem um erro aí, tem uma falha aqui. Essa é a única. Essa é a única que não tem o elogio de Deus. E para falar, tirar essa igreja de dentro dele, vamos levar para uma outra questão. O que Deus fez com o diabo quando ele se rebelou? Expulsou seus atos. Isso é mesmo coisa. É nos tirar da presença dele aqui, para nunca mais voltar. E aí? Nós temos esse tempo. Nós temos o tempo de valorizar esse Deus, de nos submeter a ele o tempo todo, é 24 horas por dia.
não apenas no culto no domingo, não apenas na célula, na quinta, no sábado, não, é todos os dias. No meu trabalho eu preciso viver Deus. Nas minhas horas de lazer eu preciso viver Deus. No meu momento de comunhão eu preciso viver Deus. Foi o pregador Luquez que falou esses dias. O que adianta orar se não tem a presença? Dói, dói. Impacta? Impacta. Mas é a realidade. É a realidade. Sabe, irmãos, nós precisamos agora ser totalmente dependente dele. Será que as minhas obras, a minha postura, a minha maneira de viver declara a Deus? Testemunha a Deus? A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Hoje, nós olhamos aí, ó. Quantos? Irmãos, não estou aqui falando mal de ministério de ninguém. Mas quantos estão vivendo a igreja de Laodiceia? Quantos? A ponto de Deus olhar e falar: você não tem parte comigo. Eu vou me dar-te-ei, excluirei você da minha vida. É te excluir, é te deixar, é te abandonar. Irmão, você é abandonado por Deus, acabou. Você vai... E aí? Vai ser dependente de quê? Quem vai te suprir? Hã? Quem vai suprir a sua demanda? Vem cá. Quando se fala, porém, no 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre. Era uma igreja rica. Pobre de quê? Presença da palavra. Cego. Não enxerga as coisas do Senhor. Os olhos espirituais, sabe? Olha para mim. Você está cego, você não quer olhar para mim. Enxerga, me olhe, me veja. E que está nu. Irmãos, quando fala dessa nudez, não é essa vestimenta aqui. Isso aqui é trapo. Isso é trapo. Quando fala dessa nudez, é da presença de Deus. É da presença dele. Se revestir de Jesus. A presença dele. Para cobrir a nossa vergonha. Quando ele sobrepõe a nossa vida, a nossa nudez é escondida. Nossa nudez é escondida. Ele sobrepõe sobre a nossa vida. É isso que ele quer fazer com a igreja atual. Sermos ricos na sua presença, na sua palavra, na intimidade. Ter visão, visão de reino, visão nele. E vestido de santidade, é o que ele é. Vestido de santidade. Algo essência da igreja. Algo essência. Agora, ele fala no verso 21, ao vencedor darei o direito. Estou dando direito a você que vencer. A sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vem cá. A igreja de Laodiceia, ela recebeu o alimento, ela recebeu a palavra, ela recebeu a instrução, ela teve a presença de Deus, Só que num determinado tempo da vida dela,
ela foi adquirindo tantas coisas, foram e sendo abençoada, foi adquirindo e foi perdendo a essência. Ao longo dessa caminhada da igreja, ela foi se acomodando com as coisas. E foi perdendo a essência. Ela foi deixando de ser dependente de Deus. E passou-se naquele comodismo que ela estava vivendo. Ela deixou de jorrar nela a fonte de água viva, que vinha diretamente do trono do Pai. Aí, ela não tem mais conexão, ela se destoou da realidade para viver algo natural terreno. Mas Deus ainda traz para ela uma carta para que ela possa se arrepender e voltar a essa essência. Deixar de ser frio, ou deixar de ser morno, a passar a viver na integridade com Ele. É isso que nós precisamos nos nossos dias. Para essa igreja de hoje, para essa geração que está aí. Talvez hoje seja uma geração incrédula, profana, mas por quê? Porque a igreja não tem sido quente. Porque a igreja não tem exercido o seu papel. Porque a igreja não tem se posicionado como era para se posicionar. Sabe? Se acomodou demais. Deixou as coisas acontecerem naturalmente. Sem interagir com o próprio Deus. Por que Moisés foi usado? Por que aconteceu as coisas quando Moisés estava ali sendo instruído por Deus? Porque ele interagia com Deus. Porque ele não sabia, Senhor, nós precisamos nos posicionar. Sabe, deixar Deus agir na nossa vida, ser totalmente dependente dEle, para que Ele possa nos conduzir e nos guiar à santidade. Nos guiar na palavra. Vivemos na essência dEle. Levar um legado adiante. Valorizar isso que Deus tem para nós. Se Deus ainda está nos falando, se Deus ainda está nos orientando, nos alertando, nos repreendendo, irmãos, vamos dar ouvido. Porque Ele tem algo com nós. Ele nos deseja estar com Ele. Ele deseja que nós tomamos posse com Ele na glória. Não podemos mais perder essa essência. Não podemos mais viver ao bel prazer do mundo, que o mundo apresenta, mas viver numa santidade com o Senhor. Vem cá, deixa eu te falar, o que a igreja de Laodiceia, o que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Ela se alimentou durante anos, viveu durante anos na presença de Deus, cumpriu com vários propósitos ali, ótimo, bacana, maravilha, mas ao longo do tempo se perdeu. Agora eu pergunto para você, vou fazer uma comparação, espero que os irmãos entendam. Nós dependemos de uma refeição física todos os dias, dependemos? Certo, se pararmos de comer essa refeição física, nós morreremos. Concorda? Porque o organismo físico, ele depende do alimento físico para nutrir. Ela tira os nutrientes daquela refeição e distribui para todo o organismo. Ótimo, maravilhoso. Qual que é a diferença, então, da palavra de Deus? Precisamos dela diariamente. A igreja de Laodiceia, ela deixou de viver, de se alimentar da palavra, de se alimentar espiritualmente. Ela deixou de se alimentar. E aí? Ela deixou de ser quente. Ela ficou morta. E peraí, isso está me dando náusea? Sabe o que está acontecendo? Está, como que eu posso falar? Está, quero falar uma palavra que não vai
está causando em Jesus um desconforto. Essa é uma palavra. Causando em Jesus um desconforto. Uma igreja morta. É quando você ingere um alimento e que aquilo não te faz bem. Aquilo vira um reboliço dentro de você. Enquanto aquilo ali não for colocado para fora, não melhora. Esse desconforto está acontecendo com Jesus, da igreja ser morta. Da igreja ser morta. Mas aquele alimento que você ingere e que satisfaz, que os nutrientes revigora todo o seu organismo, é bom. E é isso que Jesus quer. Que a igreja dele receba esse alimento, se satisfaça, tire os nutrientes, extrai os nutrientes da palavra e sejam vivos. Estejam com ele. Não sejamos como a igreja de Laodiceia. Não sejamos como essas pessoas que viveram nessa época. Mas eles ainda tiveram a repreensão do Senhor. Puderam se consertar. Puderam trazer essa presença de Deus novamente para dentro da casa. E hoje é trazer essa presença de Deus para dentro de nós. Gostaria que vocês se colocassem de pé. A palavra do Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que maravilhoso é isso. Vem cá, mas precisa abrir a porta. Não endureçais o vosso coração acerca da presença de Deus, acerca da palavra dele. Não endureçais. Entrega o seu coração para Jesus. Para que ele venha cear com você. Ele anseia cear com você. Ele anseia sentar com você na mesa. Ele anseia participar com você. Ele anseia por isso. Sentarmos à mesa com o Rei, com o Salvador. Nós somos convidados. Nós somos convidados. Vamos receber esse convite. Vamos receber esse convite. Vamos abrir a porta da nossa vida para Deus. Deixar Ele entrar. E vamos cear com Ele. Vamos cear com Ele. O que Ele tem para nos trazer. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É dele que nós precisamos nos alimentar. Amém? Se coloque de pé, curva a tua cabeça. Pai, se por um momento da nossa vida, Deus, vivíamos como a igreja de Laodiceia, nós temos hoje, Pai, a oportunidade de conserto, de viver dependente do Senhor, totalmente dependente de Ti. Ó Pai, hoje nós temos a oportunidade de abrir a porta da nossa vida, do nosso coração, para que Jesus entre. Ansiamos por isso, Deus. Ansiamos sentar à mesa com o Rei. Ansiamos ouvir dele as palavras de salvação. Ansiamos ouvir dele palavras de cura. Ah, Senhor. Isso é um momento ímpar na vida da igreja, Pai. É valorizar aquilo que nós desprezamos por anos
anos da nossa vida, a tua presença, os valores, a verdade, a santidade, a glória do Senhor. Perdoai-nos, ó Pai, porque desperdiçamos tempo, porque desprezamos, ó Pai, a tua presença, desprezamos, ó Pai, a glória do Senhor, desprezamos, ó Pai, o Santo dos Santos. Perdoai-nos, ó Pai, pecamos contra ti e contra os homens. E hoje temos, Pai, a tua palavra que nos traz a visão, que nos traz arrependimento, que nos traz um coração puro, a tua palavra. A tua palavra, Pai, que nos exorta a viver em santidade com o Senhor, interagir contigo, Pai. Ah, Senhor, queremos sim, Pai, viver uma igreja quente, Pai, uma igreja pautada na tua presença, na glória do Senhor, viver, ó Pai, uma santidade, interagindo em todo tempo, papai, com o Senhor, testemunhando, papai, através de nossa vida, lá fora, na vida dos nossos colegas de trabalho, na vida da nossa família, na vida das pessoas, nos lugares onde passamos. Ah, Senhor, é isso que ansiamos, Pai, a tê-lo dentro de nós, papai, e a permanecermos, Pai, dentro de Ti, dentro do Senhor. O Senhor nos formou, Pai, dentro de Ti, nos gerou dentro de Ti. E nos colocastes aqui, Pai, não para viver fora, mas dentro do Senhor. Venhamos, Pai, assumir esse compromisso, essa responsabilidade, Pai, de viver o Senhor todos os dias na nossa vida. Pautados, ó Pai, na Tua palavra em todo o tempo. E que nessa noite, Pai, possamos cear com o nosso Salvador. Aquele que anseia estar conosco, Pai. Precisamos também ansiar, Pai, a estar contigo em todo o tempo. Que isso venha arder dentro de nós, ó Pai, essa vontade de permanecer na presença de Jesus. Essa vontade, Pai, de andar com Jesus, de falar, de conversar, de ouvi-lo. Esse é o momento. Em nome de Jesus. Ah, Pai, agracia no Senhor, com a ceia do Senhor, Pai, com o pão vivo que desceu do céu. Ah, Senhor, nos edifica, Pai. Transforma-nos, Senhor. Sustenta, Pai, a tua igreja de fé. Viva, Pai. Quente, Pai. Falando, pregando a tua palavra, vivendo a essência do Senhor todos os dias. Oh, Deus Pai. Oh, aleluia, Jesus. É isso que precisamos, Pai, de viver uma vida em santidade na Tua presença. Desfrutar, Senhor, da beleza da Tua santidade, Pai. Aleluia, Jesus, aleluia. Ah, Deus. Receba a tua igreja nessa noite, Pai. Olha para dentro de cada um dos teus filhos, para dentro de cada coração nessa noite. Pai, cada entrega que está acontecendo aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E ali, Pai, o Senhor possa entrar e cear com ele, Pai, em todo
tempo, em nome de Jesus, que não venhamos perder essa essência da glória do Senhor, da tua presença, da magnitude da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Seja, Pai, com toda a tua igreja, não somente com essa aqui, Pai, um representante aqui, Pai, neste lugar, mas seja com toda a tua igreja na face da terra, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Traz para nós, Senhor, todos os dias o alimento da tua palavra, a tua gloriosa presença, ó Pai, em nome de Jesus, que venhamos a viver, ó Pai, algo novo, sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, que saiamos, ó Pai, da frieza espiritual, que saiamos, ó Pai, da mornidão, Pai, para viver algo novo, para viver, Pai, quente para o Senhor, ó Pai, vivendo, Pai, debaixo da tua palavra, ó Deus, nos submetendo, Pai, à autoridade do Senhor, ó Pai, sendo totalmente dependente de Ti, ó Pai, da tua palavra, em nome de Jesus, que venhamos a viver, ó Pai, uma igreja viva, Pai, e santificada em todo o tempo, ó Pai, em nome de Jesus. Dê-nos, Senhor, condição para andar, Pai, segundo a tua palavra. Nos dê, Senhor, a tua palavra todos os dias, e que a tua palavra não seja parte do nosso coração, em nome de Jesus. E que sejamos, ó Pai, boca do Senhor, nos lugares aonde formos, ó Pai, que venhamos testemunhar, ó Pai, da presença do Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, ó Pai, esteja e permaneça conosco em todo o tempo, e que a tua presença, Pai, seja sempre real dentro de nós, em nome de Jesus, ó Pai, e que a tua igreja, Pai, seja real dentro de ti, ó Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus, e que não venhamos, papai, a causar desconforto no Senhor, que não venhamos, ó Pai, a causar nojo, a causar entojo no Senhor, Pai, mas que venhamos ali trazer alegria, Pai, em nome de Jesus, porque somos uma igreja, Pai, viva no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Esse é o momento de participarmos da ceia, em nome de Jesus. Vou pedir para a Ana, por favor, prepara a ceia para a gente, por favor, enquanto eu vou fazer a oração final. Curve a tua cabeça, meus irmãos. Ó Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra, pela exortação, pela orientação, pela disciplina do Senhor, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos ama. O Senhor, como Pai, ó Pai, zela pelo amor, pela direção dos seus filhos. Zela, Pai, pelo compromisso dos teus filhos, Pai, pela responsabilidade. E assim, ó Deus, o Senhor tem nos alimentado espiritualmente pela palavra do Senhor, revelada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, que estejamos, Pai, sempre vivos e atentos, ó Pai, à tua palavra. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de recebermos do Senhor, ó Pai, a tua palavra, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo Consolador, esteja em cada um de nós hoje e todo sempre. Toda a igreja diz amém, em nome de Jesus.